Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Solicito ao vereador Tadeu Salib dos Santos, primeiro secretário desta casa, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Vamos ao expediente relativo a este dia 4 de julho de 2022. Ofício Comissão Organizadora da Primeira Romaria das Pessoas com Deficiência ao Santuário de Caravaggio. Assunto: agradecimento pelo apoio. Ofício número 111/2022 da Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Assunto: resposta ao pedido de informação número 51/2022. Ofício número 112/2022 da Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Assunto: resposta ao pedido de informação número 52/2022. Ofício número 113/2022 da Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Assunto: resposta ao pedido de informação número 53/2022. Ofício número 114/2022 da Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Assunto: resposta ao pedido de informação número 54/2022. Pedido de informação número 72/2022, de autoria do vereador Tiago Jorge Ilha, solicitando informações a respeito da arborização urbana. Pedido de informação número 73/2022, de autoria do vereador Juliano Baumgarten, solicitando informações complementares a respeito do ofício número 069/2022, em resposta ao pedido de informação número 31/2022. Pedido de informação número 74/2022, de autoria dos vereadores Juliano Baumgarten, Gilberto do Amarante e Tiago Pintos Brunet, solicitando informações a respeito do britador. Pedido de informação número 75/2022, de autoria das bancadas do PDT e PSB, solicitando informações a respeito do contrato de prestação de serviço número 128/2022. Pedido de providência número 113/2022, de autoria do vereador Juliano Baumgarten. Assunto: instalação de poste de iluminação na rua Antônio Enkenmayer, 709. Pedido de providência número
114/2022, de autoria do vereador Juliano Balgarten, assunto: manutenção na Rua Arcolino Andréia Foreste, no bairro América. Pedido de providência número 115/2022, do vereador Juliano Balgarten, assunto: manutenção da EMEI dos Anjos, bairro Industrial. Pedido de providência número 116/2022, de autoria do vereador Gilberto do Amarante, assunto: manutenção na Rua Arcolino Andréia Foreste, no bairro América. Pedido de providência número 117/2022, de autoria do vereador Gilberto do Amarante, assunto: recolhimento dos galhos na praça, na Rua Garibaldi, esquina com a Rua Colorado, no bairro Bela Vista. E, por último, senhora presidente, a indicação número 34/2022, autor Juliano Balgarten, assunto: alterando a lei ordinária municipal número 3.973/2013. Estas as informações da Secretaria para hoje, senhora presidente. Obrigado, vereador Tadeu Salib dos Santos, primeiro secretário desta casa, que procedeu à leitura do expediente da Secretaria. Passamos agora à leitura destinada ao espaço do grande expediente. Convido progressistas, PP, para que faça uso da tribuna. Fará uso o vereador Caleb. No último dia 6 de maio, protocolei na casa um requerimento solicitando que o Executivo disponibilizasse transporte gratuito uma vez por mês até o Hemocentro, para que pessoas de nossa cidade pudessem doar sangue. Fui chamado pela Secretaria de Saúde e fiquei muito feliz ao ver o meu pedido atendido. No dia 22 de maio, havia ônibus às 7h40 e às 13h10 para levar nossos heróis, pois estes sim são heróis, até a cidade de Caxias do Sul para doar sangue. Na minha opinião, doar sangue é de uma nobreza que não tem explicação. O seu sangue, a sua vida, o seu amor, a oportunidade de salvar a vida de alguém, está aí com você. Não requer muito dinheiro para ajudar, muito esforço. Requer apenas um pouco do seu tempo. Eu sempre achei que precisava muito dinheiro para poder ajudar os outros, mas um dia me dei conta que o meu sangue estava ali, bem embaixo da minha pele. Então passei a doar regularmente e me sinto o cara. Me sinto o super-homem quando estou sentado naquelas cadeiras e vejo aquele sangue enchendo a bolsinha. Mas agora eis que surge então essa campanha que sonha em transformar a cidade de Farroupilha num polo de doadores. Precisamos empoderar quem doa sangue. Não é o caso de colocar os doadores num pedestal, mas sim de fazer com que tenham todas as condições para que possam fazer este ato tão nobre. Com o transporte, a princípio, uma vez por mês, me empenharei particularmente para que tenhamos o maior número de doadores possíveis a cada mês. Depois, por que não sonhar um pouco mais alto e, quem sabe, 2 vezes ao mês ou mais? Gente, nós temos. Não importa o seu tipo de sangue. Positivo, negativo, radioativo, digestivo, chamativo. Não queremos seu dinheiro, queremos seu sangue. Aproveito então esse espaço para pedir a você que está nos assistindo
e que gostou da ideia, que entre em contato comigo pelo WhatsApp 54991777438 e me deixe os seus dados e, principalmente, o seu tipo sanguíneo, pois vou criar um cadastro da cidade e te deixarei a par das oportunidades de doar quando elas acontecerem. Já pensou que legal, doutora, se um dia alguém estiver precisando de um determinado tipo de sangue e a gente possa olhar no cadastro, né? E mandar uma mensagem para, sei lá, 100 pessoas dizendo: bom dia, vamos salvar uma vida hoje? Precisamos de você. Vai, ia ser sensacional. Aí a pessoa abre a camisa, tem aquela coisa do super-homem. Já pensou que legal? Desperte o herói que existe em você. Gente, vai ser lindo. E vem aí também a campanha de doação de órgãos e medula. Eu quero desde já agradecer a todos pela disponibilidade e agradecer também aquelas pessoas que gostariam de doar, que já tentaram doar, mas não podem por tomarem remédios, problemas de pressão e tal, né? Vocês poderão nos ajudar muito divulgando essa campanha e de outras formas. Afinal, quem quer ajudar encontra um meio, quem não quer encontra uma desculpa. Coloque o seu nome nesse cadastro. Muito bem, agora eu gostaria de falar sobre um outro assunto muito importante, muito delicado, né? Extremamente importante. Essas pessoas, essa classe trabalhadora, são fundamentais e indispensáveis no nosso dia a dia. Na pandemia, quase todo mundo teve que parar. Ninguém podia fazer nada. Fique em casa. A economia a gente vê depois. Mas, na nossa hipocrisia, não tinha problema nenhum ficar em casa se outra pessoa se arriscasse por nós. E foi o que aconteceu. Enquanto a grande maioria ficava se resguardando, os motoboys cruzavam a cidade milhares de vezes, levando tudo o que precisássemos e correndo riscos que a gente fingiu que não via. Mas eles estavam lá, no sol, na chuva, no frio, na pandemia, no trânsito, se arriscando para conseguir o seu ganha-pão e nos dar conforto e segurança, trazendo, inclusive, remédios das farmácias, alimentos e uma infinidade de outras coisas. Sem eles, o caos teria sido muito maior. Nos últimos dias, semanas, estamos assistindo de camarote as notícias de muitos acidentes em nossa cidade. E quando acontece um acidente entre uma moto e um carro, por exemplo, sempre quem mais se machuca são os motociclistas. E cada dia temos mais motociclistas nas ruas. E vamos ter cada dia mais. Tenho percebido também que os carros estão cada vez mais silenciosos. E com os carros elétricos, isso vai piorar. Um carro silencioso é muito agradável para dirigir, mas também é um perigo. Eu gostaria de falar com você, motociclista, motoboy. Primeiro, te agradecer por tudo. Segundo, dizer que eu gostaria de ouvi-los. Quais as suas necessidades? O que podemos fazer para melhorar suas vidas? Me expliquem sobre o seu dia a dia. O que eu poderia fazer como legislador para melhorar suas vidas e a do trânsito? Quero sugerir também a criação de uma associação de motociclistas e motoboys na cidade. Um lugar onde vocês possam se unir e ficar mais fortes. Se vocês se unirem, poderão enfrentar melhor os problemas. Uma associação constituída poderia fornecer orientação em caso de acidentes, o que fazer, onde ir buscar ajuda quando um colega é obrigado a ficar parado, ou até não pode mais voltar ao trabalho, como no caso do Sr. Tormes, que perdeu a perna. O que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer um. Se vocês se unirem, podem ter a ajuda de um advogado para orientá-los. Podem buscar valores mais baratos, comprando pneus, acessórios de segurança e peças pela associação. Muita coisa pode mudar. Vocês vieram para ficar. Então, motoboys, unam-se. Vamos conversar sobre isso? As pessoas precisam saber que atrás da viseira, do capacete, tem um filho, um pai de família, um trabalhador que rala muito para nos dar conforto.
Vocês merecem mais e podem conseguir mais da vida. E também não posso deixar de dizer, se cuidem. Por favor, me mandem um WhatsApp. Vamos conversar sobre isso. O telefone é 549-9177-7438. Eu me preocupo com vocês e estou disposto a ajudá-los no que for possível. E por fim, eu estava acompanhando no site na página social do Face de uma rádio, e fiquei sabendo de um rapaz que estava de Caxias, estava na Ucrânia, foi para lá para ajudar, e esse rapaz acabou morrendo. E uma coisa que é surpreendente e muito triste para a família não é só a perda desse jovem que foi para a Ucrânia para ajudar outras pessoas. É o ódio do bem em que as pessoas comentaram na tal página, de que ele não devia ter ido, de que ele plantou, de que ele mereceu. É sempre assim, quando as pessoas se doam, resolvem fazer alguma coisa para os outros, sempre tem alguém que não faz o TBC, que é o tirar a bunda na cadeira, né? Que vai criticar a pessoa, principalmente se acontece alguma coisa de mal para elas, né? Então eu gostaria de comentar que é muito triste quando as pessoas não têm respeito, que elas usam o ódio do bem, ou então ficam usando o quanto pior melhor, né? Para detonar com as pessoas, com as situações, com tudo que acontece na nossa vida. Trabalho diariamente nos hospitais, diariamente não, mas eu trabalho seguidamente nos hospitais, e nos hospitais com pessoas que estão perdendo a vida, a gente vê muita esperança. Enquanto a gente abre uma página de uma rede social como o Facebook, de uma rádio, e as pessoas usam as notícias para vomitar o seu ódio, o seu rancor. Então, tem muita coisa boa que veio para ficar, como as redes sociais, mas quando as pessoas usam para esse tipo de comentário, né, que não só machuca a família que perdeu, como machuca todos nós, a gente realmente começa a não acreditar muito na humanidade. Então, apenas uma reflexão para que a gente possa pensar no que realmente a nossa boca está colocando para fora, porque, conforme diz a Bíblia, a boca fala que o coração está cheio. Obrigado. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da palavra. Fará uso o vereador Maurício. Boa noite, doutora presidente, colegas vereadores. Tinha o grande Luiz Carlos aí, mas ele já saiu. Colega Caleb, a minha fala vai meio parecida do senhor, mas eu tenho um requerimento de 330/2021, novembro de 2021, da RS 448, em São Marcos, ali na proximidade, pedindo uma lombada eletrônica, um redutor de velocidade, mas não ocorreu nada, não tive sucesso. Aí pedi um contato aí pro Dair aí chamei o engenheiro, veio o engenheiro, para ele estava tudo errado. O que cresceu perto da rodovia estava todo errado, ele me falou. Tipo as casas, o estacionamento estava errado, as indústrias. Aí eu disse, mas não dá para botar uma lombada? Disse, não, porque ela não se paga. Boa, disse. Então ela tem que se pagar, então? Então tá bom, já estou sabendo aí. Um quebra-mola, não pode. Não podia nada. Aí eu disse, e essa placa aí que está atrapalhando aí, que é a entrada aí, quem entra aí? Um motoqueiro e um auto naquela época lá, tinham se misturado as tintas lá. E o motoqueiro quebrou a perna. Eu falei para ele, mas tudo bem. Era nós que estava errado. Aí eu disse para ele, e aquele eucalipto lá? Tá caindo, cara. Daí ele disse, tá caindo. Eu vou lá derrubar. Não, não pode. Ixi, mas então derruba tudo, né? Eu disse, então, o Dair, né? Ah, não dá. Por quê? Nós não temos motosserra. Então, deixa que eu derrubo, vem aí fazer o negócio aí, a sinalização aí. Aí, então tá, então eu derrubei o eucalipto. Daí eu tudo certo, porque uns 2 anos atrás tinha caído um eucalipto e faleceu um cara lá, bateu. Aí eu disse, mas vamos pintar aí para fazer uma faixa de pedestre aí. Bah, não tem tinta. Uxi, não tem jeito, né? Aí
os moradores de lá me pronunciaram. Nós pagamos a tinta, então, agora, né? Como que não tinha motosserra, agora vou fazer uma encaminhação aí para eles autorizar para nós pintar, então, já que o Dyer não tem nada. Mas tá difícil esse Dyer aí. Meu Jesus amado. Que um dia melhore, né? Mas não sei quando. E um outro assunto que eu trago é do interior. O interior está evoluindo. A nova unidade móvel, a doutora é médica, há muitos anos atrás, em 2000, eu me lembro que eu participava, que tinha dentista, e agora voltou. Essa unidade móvel aí, atendimento médico. Então, o executivo ali está de parabéns, o pró-saúde, o secretário de saúde, estão olhando para o interior. Praticamente é um posto de saúde móvel que vai andar para os nossos interior afora aí e vai começar no dia 9/7 em Nova Sardenha, dia 30/7 na Vila Jance, não, dia 23/7 na Vila Jance, dia 30 em Nova Milano. Isso eu quero agradecer todos os envolvidos aí nessa unidade móvel aí. Eu parabenizo todos eles que foram envolvidos, que o interior agradece ali e fica muito feliz. Muito obrigado, doutor presidente. Agora o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da palavra, fará uso o vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, cumprimentar mais uma vez a todos que se façam presentes. Seguindo o rito legislativo, eu quero solicitar formalmente, via plenário, a entrada do PL 16/2022, Leandro, que oficializa o italiano como segunda língua do nosso município, haja vista que ela é a segunda língua mais falada no nosso país, e se formos andar para o interior, a gente vai ver que essa derivação do dialeto, ela se mantém presente e é uma forma de tentar manter viva a memória, a identidade e a história de um povo e, sem sombra de dúvidas, da imigração italiana. Quero também solicitar a entrada das emendas 1 e 2 ao PL 09, uma questão de adequar, conversando com o secretário Clarimundo, com a Silvana e com o vereador Broilo, para conseguirmos colocar na prática o projeto da lista dos medicamentos. Bom, essa noite eu queria falar de outros temas, tem tanta coisa que aconteceu nesses últimos dias, mas vamos falar um pouquinho, vamos fazer um registro, não fotográfico, que não foi adiante a Câmara. Por quê? Tudo na vida é questão de prioridades e é momento. No momento que a gente vê a cidade titubeando e a gente vê diversos problemas, falta de iluminação, muitos pontos onde que a cidade não apresenta uma questão estética plausível e equiparável ao próprio fomento do turismo, e dá para citar um caso que vai acontecer. Dia 7 nós teremos a abertura da FENAQUIV e nós precisamos sim um banho de cidade. Refazer, ajustar algumas questões. Então eu sugiro aqui que se contrate terceirizados para dar literalmente uma agilidade e melhorar. Porque em muitos pontos, qual que vai ser a visão que o turista vai ficar da cidade de Farroupilha? Fica o questionamento. E sim, foi através de uma denúncia, de uma pesquisa deste vereador, no portal da transparência, em entrevista a uma emissora local, e na qual foi cancelado. Houve uma tentativa de explicar, só que houve sim uma cobrança popular gigantesca e acabou se voltando atrás, cancelando, não efetuando a compra. E aí fica um questionamento. O gabinete compartilhado está dando problemas. Um autoriza, o outro cancela. Mas há mais mistérios que estão pairando no ar e mais questões que iremos verificar em loco nos próximos dias. Eu, de verdade, sem demérito algum, eu não gostaria de vir falar desse tema nessa noite. Eu queria estar falando sobre outras coisas. Mas mais de 2 meses que eu venho recebendo diversas mensagens, o vereador Roque também recebeu, o Amarante, que estava acontecendo que a secretária de Educação, no período
do trabalho estava praticando esportes. É algo perplexo, né? Quando a gente pensa numa secretaria gigantesca, uma secretaria que tem uma demanda enorme, e a gente recebe essas denúncias. Mas não adianta jogar o Léo, não adianta vir aqui dizer eu acho. Mas acompanhamos. Passou um dia, mandaram, olha, soube que tu não foi. Ou vocês não foram. Tal dia, ela não foi. Ó, é tal lugar. Era das 10 às 11. Agora mudou o horário. Então, durante esse período, eu recebia mensagem toda semana. Tá, vocês não vão ver? Tá errado. Depois de tanto tempo, hoje nós decidimos em loco, o vereador Roque, meu colega vereador advogado Roque, vereador Amarante, nós fomos até o dito cujo do local, no horário, e chegando lá, você bota a foto para nós, por gentileza. Chegando lá, 11h20 e poucos da manhã, inclusive foi feita essa foto com um aplicativo que pega o local, que pega o endereço, que pega o dia e que pega o horário. Chegamos lá, era antes das 11h20 e flagramos lá, então, a nossa secretária praticando esporte. É de suma importância, né? Mas em outros horários, né? O exercício, o esporte, ele faz bem para a saúde. Mas eu aqui não quero vir simplesmente dizer que ela está certa, que ela está errada. Quem sabe ela estava num horário de folga, num horário de almoço, ou até mesmo compensando algumas horas que é feita da carga horária. Ou, propriamente dito, poderia também estar fazendo a atividade de uma forma corriqueira e errada. E aqui eu quero fazer uma analogia a uma criança quando ela não é repreendida pelos pais e ela diz para os amigos dela, ah, não vai dar nada. No dia seguinte vai lá, reproduz a mesma coisa, não vai dar nada. E a gente tem visto, observado e acompanhado diversos exercícios, diversas atividades repetitivas. Será que não vai dar nada? Fica a interrogação. Esse assunto é um assunto que nos remete à questão da velha política, onde que se tenta dar o jeitinho brasileiro para cercear algumas questões, para não ser levadas, para não trabalhar com seriedade e afastar as pessoas que pensam diferente. Então, fica aqui uma reflexão, fica aqui uma fala, algumas menções deste vereador sobre a temática. Mas eu vou falar ainda sobre a educação. Muitas reclamações eu tenho recebido há muito tempo, de diversas escolas municipais. Seja escolas EMEIs dos Anjos, ou seja escola das séries finais até o 9º ano. Um certo medo, um certo temor, um certo pavor de se opor a algumas coisas, de não concordar. E isso literalmente é uma política autoritária. E o que é uma política autoritária? É uma política dotada, embasada numa verdade absoluta, e quando o lado oposto questiona essa obediência ou o fato, ocorre questões de afastamento, de perseguições, coisas que causam estranheza e medo. E sim, a rede municipal nunca teve tão amedrontada como está agora. Por isso que eu disse que eu não queria falar isso. Eu estive acompanhando a rede no governo passado, o governo do Cláudio Pedroso, secretária Elaine, depois secretário Vinícius, na qual eu estive um curto período, uns 2 meses, nem isso, como secretário adjunto, onde que havia uma rede humanizada, uma rede que pregava o bem-estar daqueles professores. O bem-estar. Se fazia tudo o que podia, e aos poucos a gente vê que algumas coisas ficaram no passado e não foram levadas adiante. Vou citar o Natifar. Inclusive, em 2015, foi premiado pela FAMURS como um dos grandes prêmios voltados à formação, à capacitação de professores pela amplitude, formando, trabalhando com a questão tecnológica. Inclusive, uma das questões
que ajuda o desenvolvimento e a formação de uma aula expositiva dialogada melhor, de uma aula tecnológica, é a formação continuada. Numa das disciplinas que eu cursei de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Políticas Públicas Educacionais, nós produzimos um artigo sobre formação continuada dos professores. E eu fico triste, porque isso foi por água abaixo. Se desativou uma sala equipada, uma sala acolhedora, aconchegante, e onde que se botou o Natifar? No porão do anexo do Museu Casa de Pedra. Primeiro, de uma forma irregular, haja vista que aquela emenda parlamentar de 250 mil do deputado, não lembro se ele é ou foi, Renato Molin, para finalidades do museu. Está lá, literalmente só está existindo. Então não foi utilizado por uma finalidade, ora por outra. E isso fica e se deixa a desejar. Sexta-feira, vereador advogado Roque, o senhor destes uma entrevista que lhe chegou diversas denúncias de falta de papel higiênico, materiais de limpeza, vereador Amarante também, e eu também. Pois bem, na hora houve quase um ping-pong, vereador Sandro. Então o Roque falou, a secretária falou, final do dia, as escolas que estavam sem papel higiênico, aconteceu um milagre, apareceu o papel higiênico. Mas além do papel higiênico, apareceu um bilhetinho, que foi mandado para todos os pais em algumas escolas, amedrontando não só os professores, mas também os pais, que denunciaram, que procuraram os vereadores da oposição. Cedo uma parte, vereador Roque, para contribuir. Uma das prerrogativas do vereador é fiscalizar, receber denúncias e preservar as fontes das denúncias. Porque o vereador aqui fala em nome daqueles que não têm voz. Essa atitude da Secretaria de Educação de amedrontar diretores, professores, serventes e funcionários passa todos os limites, ultrapassa todos os limites do bom senso. Estão aqui as informações e não irei repassar para preservar as fontes, mas estão aqui. Poderei entregar ao Ministério Público. Se assim a Secretaria desejar e continuar sendo ousada em desafiar a inteligência das pessoas, ir para Miami, ir jogar beach tênis, ameaçar professores, ameaçar servidores, botando os seus representantes dentro das escolas como investigadores, ao invés de resolver o problema, querem calar aqueles que denunciam o problema existente. Obrigado, vereador Juliano. E sim, inclusive eu gostaria de reproduzir um dos áudios na qual eu recebi na sexta-feira após a entrevista do meu colega vereador advogado Roque, só que por preservar a fonte, eu não vou reproduzir esse áudio, porque o áudio, o teor era assim: sim, faz uma semana que estamos sem papel higiênico e os detergentes que estamos utilizando para lavar as louças, nós fizemos uma vaquinha e compramos. Eu nunca tinha visto isso aqui. Eu nunca tinha visto isso. Literalmente, está faltando muitas coisas. Gestão, equilíbrio, controle, organização. Mas o que me estranha, como eu falei aquela vez das roupas dos agentes da saúde, em poucos dias apareceram as roupas dos agentes de endemia, os agentes de saúde. Será que está se fazendo uma economia de roupas, uma economia de papel higiênico, de produtos de limpeza? É triste, de verdade. Porque precisamos tratar com seriedade. Seriedade. E quando a gente fala da educação, tem que atender o básico. E no momento que alguém trabalha com receio, com ameaças, com questões inerentes à sua expressão de liberdade ser cerceada, não tem como trabalhar. A mordaça acabou. Ou será que a prefeitura tem um órgão de inteligência que fica monitorando quem pensa diferente? Pensar plural, pensar faz parte do exercício da democracia. E não é porque eu penso diferente que eu vou ameaçar alguém, que eu vou dizer, não, peraí, tu está errado, tu está certo. Então, a minha fala é nesse tom e é nessa linha.
Nós precisamos um pouco mais de seriedade e um atendimento aos nossos professores, professoras, serventes, funcionários, com dedicação, com atenção. Tem questões internas que podem melhorar? Pode, tem que se buscar. Ninguém duvida da capacidade de quem lá está. Só que duvidam da nossa capacidade do lado de cá. Era essa a minha manifestação, senhora presidente. E estamos vigilantes. Abre mão. Republicanos. Fará uso, vereador Tiago Ilha. Senhora presidente, colegas vereadores e vereadoras, as pessoas da casa, as pessoas que nos acompanham nas suas casas, hoje eu quero compartilhar algumas boas notícias. A primeira delas é um trabalho que vem me surpreendendo e eu ocupei sempre essa tribuna no intuito de colaborar e ajudar, e não só mesmo de cobrar, como muito já fiz, mas também de reconhecer quando as coisas acontecem. Hoje eu queria fazer 12 reconhecimentos e o primeiro dele vai ao encontro ao que tenho observado de trabalho do nosso vice-prefeito, Jonas Tomazini, que enquanto teve prefeito, fomos colegas aqui na casa na outra legislatura, debatemos e divergimos e concordamos e convergimos muitas vezes sobre as ideias e pautas da nossa cidade, mas ele tem demonstrado realizar posturas que têm me agradado e tenho percebido que tem agradado principalmente a comunidade tradicionalista. Uma delas é o seu comparecimento em todos os eventos tradicionalistas que teve nos últimos 2 anos. O vice-prefeito, que investido muitas vezes até mesmo na função de prefeito, esteve muitas vezes levando o seu reconhecimento à comunidade tradicionalista. Não só levando o seu reconhecimento, como nas suas manifestações demonstrando a sua preocupação. Haja visto o exemplo que eu vou contar para vocês agora. Nós conseguimos, junto com o nosso deputado Carlos Gomes, uma emenda para fazer o parque de rodeios tão sonhado à volta do rodeio crioulo de Farroupilha. Nós estávamos trabalhando isso em conjunto com a Gauchada. E agora, desde o momento em que nós chegamos, e esse assunto que de outrora estava parado, que chegou às mãos do prefeito, muitas vezes Jonas Tomazini, com respeito e habilidade, ele foi levando essa construção e muitas vezes trabalhando diariamente junto com o nosso gabinete para que, antes do período eleitoral, pudéssemos ter a verba liberada. E olha a notícia de hoje, que no dia, já está no edital, a partir do dia 1º deste mês, o recurso para iniciar o Parque de Rodeio está liberado. Fizemos um trabalho conjunto lá com o gabinete do deputado, que pela vigência da lei eleitoral tínhamos poucos dias para conseguir essa liberação e nós conseguimos. Um trabalho conjunto da prefeitura, o gabinete, o deputado, né, o nosso gabinete, e hoje eu tive essa notícia, né, confirmada lá pelo Ministério e já compartilhei isso com a Gauchada. Então, agora a licitação está pronta, o dinheiro está pronto e liberado, só falta iniciar a obra, então nós vamos ter a obra iniciada, inclusive durante o período eleitoral. Também fizemos um encontro aqui no nosso município com o deputado Carlos Gomes, que garantiu já o recurso da continuidade dessa obra, para que assim que termine essa, a gente já emende uma segunda emenda, no valor aproximado de R$300 mil para dar continuidade. E esse parque de rodeios que eu defendo não é só mesmo para as manifestações culturais do tradicionalismo. Vai servir para o encontro do agronegócio, Maurício, vai poder servir para vários. Hoje a Festa da Uva é o exemplo nato disso. A cancha de rodeios, que outrora recebe o tiro de laço, é feito as maiores shows da região e do estado, é feito encontros dos mais diversos setores, é movimentado a economia das mais diferentes formas. Esse é o parque que eu acredito, que é um parque, aliás, é assim que está escrito, né? É um parque multi-eventos, que poderá também agregar o rodeio crioulo, que tem uma importância fundamental histórica, social e econômica. Então, isso é possível ser reconhecido. Mas o que mais me tirou o chapéu na condução do vice-prefeito foi o cancelamento da compra da tal máquina fotográfica, né? Que estava no edital por 30 e poucos mil reais, é isso? E que, depois de dado ordem, a responsável
pela comunicação, não sei se é do prefeito, da prefeitura, do gabinete, não sei bem a função, ela esteve na imprensa e ela falou que defendeu a compra da referida máquina e que só tinha aquela para comprar, não entendi muito a defesa, né, que era importante porque a foto saía melhor. E hoje eu vou discordar disso, né? Todo e qualquer nossos telefones têm uma boa capacidade de fazer fotos com ótima qualidade. Eu falo isso como empresário empreendedor. O que vocês veem na internet nos nossos trabalhos de foto e vídeo é feito com o meu celular, né? Que hoje, aliás, com o meu celular, com o celular dos vendedores, com o celular, muitas vezes, do próprio fornecedor, que vem lá e nos ajuda a fazer, né? E isso isso não tem nada a ver com a questão de que não precisa ter uma máquina de qualidade. Mas no momento em que a gente precisa investir em prioridades, eu acho que é necessário, sim, porque eu vou dar um exemplo do que eu sofri na carne. Quando fui secretário do Meio Ambiente, obviamente que responsável como secretário por todo o patrimônio da secretaria, um belo dia constatei pelos meus subordinados que não estava mais o tal drone da prefeitura, que foi pago uma fortuna na época para comprar pelo antigo secretário, que até hoje não tem solução do tal drone. Fizemos a sindicância, primeiro fato, registrei na polícia, como secretário que eu podia fazer na época, pedi uma sindicância no mesmo minuto que eu fiquei sabendo da falta do drone, e ele estava lá dentro da prefeitura. Obviamente que ele foi, imagino que roubado, por ter um alto valor agregado. E o município demonstrou naquele momento que não tem segurança para cuidar de patrimônios de alto vulto, e ainda mais de ordem tecnológica, que hoje, quando desmancha, vira em tudo. Porque hoje, mesmo com a geolocalização, que todos os drones têm, nós, a primeira coisa que fizemos é falar com o fabricante e pedir a geolocalização. Não tinha movimentação nenhuma, porque, obviamente, eu devo ter imaginado que deve estar virado em peça, tão rápido quanto foi sumido, né? Até o presente momento, a gente sofre com essa angústia. Não estou dizendo que seria feito assim com a máquina. Eu estou dizendo que a gente encontra maneiras melhores de fazer isso com pouco recurso. É isso que eu estou dizendo, né? E se o município não tem nem a capacidade de cuidar do seu patrimônio, eu não sei como é agora na prefeitura, vereador Tadeu, mas na época, nem as câmeras que nós pedimos para que mostrasse as imagens, nem todas estavam funcionando. Não sei se hoje todas estão funcionando, né? Até onde eu tinha conhecimento, a prefeitura tem um guarda a noite inteira. Como é que ninguém viu? Ninguém sabe, né? É difícil. Então é um patrimônio público, é dinheiro público. E a mesma coisa, a coragem que o vice-prefeito teve quando estava de prefeito, porque vocês imaginam, senhores, o vice-prefeito tomou essa decisão contra o prefeito, revogou uma licitação, mesmo sabendo ele que dias depois o vice-prefeito, a hora que volta o prefeito, ele tem que ficar para o cantinho dele lá, e não pode falar muita coisa. Ele teve coragem de ver que estava demais a situação, mesmo com a defesa da imediata do setor, porque isso deve ter gerado para ele um desgaste natural, né? Porque a imediata do setor foi, logo depois do assunto, defender a compra, e ele, horas depois, tomou a decisão contra o prefeito de cancelar a compra da dita máquina. Então, a gente precisa reconhecer quando os exemplos são positivos. E eu estou aqui fazendo esse reconhecimento. Então, o prefeito Jonas Tomazini foi o responsável pelo cancelamento da compra da máquina. Essa é a verdade. É só olhar aí o que está aí, né? As ordens daqui e dali que foram feitas. Então, isso faz com que a gente demonstre que muitas vezes a gente precisa ter a capacidade de concordar, Bela Vera, e também de discordar. Se a coisa não vai tão bem, não precisa morrer abraçado de ninguém. Nós temos que ter a capacidade de que, se a coisa está certa, a gente apoia, e se a coisa não andou bem, a gente tem que dizer: tchê, não andou bem, vamos melhorar. Nós precisamos fazer isso. Vereador Sandro, nós estivemos juntos num governo que muitas vezes nós, vereadores, concordávamos e discordávamos. E muitas vezes a gente era massacrado por isso, por pensar diferente. E hoje eu quero aproveitar essa minha fala para fazer uma analogia sobre o que eu acredito. Até porque, como eu já deixei público, vou dar uma oportunidade justa
para que o nosso suplente de vereador, Paulo Teles, possa nos próximos dias assumir essa casa por merecimento, né? Não por generosidade desse vereador, mas sim por merecimento. Porque eu acredito que a política precisa ter novas lideranças e o Paulo tem demonstrado isso e vai assumir com maestria essa cadeira daqui a uns dias. Mas hoje, numa conversa, estava Chico e eu ali, o vereador Roque, acho que outros vereadores, falando no final de uma reunião de comissão, de um assunto que eu fui, coincidentemente, provocado hoje. Porque nós vivemos, talvez, o momento político da história desse país com a maior polarização de ideias possíveis. Aliás, polarização extrema de ideias possíveis. Que, inclusive, a gente tem uma dificuldade política de encontrar caminho do meio. A gente não consegue, não se viabiliza caminho do meio, porque a gente fica ancorado nos extremos. E aí sempre tem uma discussão do botequim, né, Chico? Sou de direita, sou de esquerda, apoio a direita, apoio a esquerda. E eu falei, eu nunca coloquei meu posicionamento sobre isso. Se um dia prefeito fosse, eu iria exatamente procurar construir o alicerce do meu plano de governo com metade e metade. Metade de partidos de esquerda, metade de partidos da direita. Se prefeito fosse, iria escolher metade dos meus secretários mulheres, metade dos meus secretários homens, porque eu acredito exatamente nisso, porque senão eu ia correr o risco. Daí alguém me disse, hoje quando eu falei isso, mas isso vai ser uma bagunça desgraçada, Tiago. Eu falei, aí que a gente cresce, quando alguém te diz que não está indo certo, e você tenta convencê-lo que ele está equivocado. Ou você se convence que ele está certo e muda de rumo de caminho. Isso sim é administrar. É essa concepção que eu acredito que um administrador deva ter. E vocês vão ver pela história recente da nossa cidade, que nem sempre, aliás, história recente do nosso país, nem sempre o maior conhecimento técnico e administrativo nos garante bons governos. E eu poderia aqui dar vários exemplos, porque a gente vive um momento que a gente precisa entender que os pensamentos diferentes precisam, de algum momento, estarem trabalhando conjuntamente. E quando existirem uma batalha de ideias, eu vejo muito lá na tradição gaúcha isso, quando nós coordenávamos a Semana Farroupilha, às vezes nós passávamos 3 horas para discutir uma coisa que não tinha convergência. E eram brigas assim, Tadeu, intermináveis. E muitas vezes era naquela briga que nós descobrimos um caminho para seguir. E muitas vezes concordando e discordando. Agora você imagina se eu lidero e todo dia... E olha que eu já vi essa história, gente. Eu já vi, ninguém me contou. Eu amanheço na prefeitura e alguém bate nas costas. Fulano, que ótimo projeto você está fazendo. Ciclano, que administração impecável. Está todo mundo falando bem. Tchê, ninguém tem a coragem de dizer, tchê, olha aqui, ó, desce do pedestal e faça diferente. Porque todo mundo tem o medo de ser retalhado. Muitas vezes a gente que é liderança não fala a nossa opinião por um impacto político que vai causar. Quando a gente dá declarações, Felipe Maioli, que a gente precisa ter novas lideranças nos partidos, a gente cria um alvoroço na cidade. Por que isso? Porque a gente pensa diferente? Pensar diferente é errado? Muito pelo contrário, meus amigos. Pensar diferente é natural, é normal e é preciso. Porque quando a gente se encontra num campo de ideias divergentes, é aí que tu vai encontrar o melhor caminho. E aí eu finalizo trazendo uma das passagens bíblicas, pastor Davi, que mais eu acredito ter estudado no livro de Reis da Bíblia, que conta a trajetória do rei Salomão, que pediu a Deus só uma coisa, que lhe desse, Paulo, sabedoria. E ele, como governante daquele povo, muitas vezes teve que tomar decisões difíceis e que eram quase impossíveis de ser tomadas. Mas ele sempre permitiu que as ideias divergentes acontecessem. Porque ele, com o poder que tinha na época, se ele quisesse, esses problemas nem chegavam até ele. Muitos problemas daquele momento não precisavam passar por ele. Ele tinha o poder e a prerrogativa da época de nem discutir nada. E hoje nós estamos vivendo no algo que eu acho mais maravilhoso na política que existe, que é o que me encanta, a democracia e pensar diferente. Porque na tua casa, na tua empresa, quando tiver alguém que pensa diferente, valorize, porque é essa pessoa que vai te tirar da enrascada. Se muitos líderes tivessem ouvido muitas dessas histórias,
muitas histórias teriam sido escritas diferentes. Muito obrigado. Convido o PDT, Partido Democrático Trabalhista, para que faça uso da tribuna. Fará uso o vereador Amarante. Boa noite, senhora presidente, e os demais que estão aqui ainda nessa casa, aqueles que estão nos ouvindo através das redes sociais. Aqui nessa casa, muito nós discutimos assuntos, quase 98%, vereadores, ou seja, assuntos alinhados com o Executivo Municipal, alinhados com o Executivo Estadual e lá, no último grau, alinhado com o Executivo Federal, que são questões que é debatida aqui, que é trazido para essa casa no dia a dia, pelo papel do qual nós pedimos votos, se elegemos, e ali a população ali atrás, ali na época da eleição, nos credibilizou para estar aqui como fiscal, para ser os olhos e os ouvidos da população, para fiscalizar os executivos, para debater as leis que vêm para essa casa, discordando ou não. Esse é o papel de nós, vereadores, que muitas vezes não temos como terceirizar esta responsabilidade que foi passado pela população quando nos elegeu. Assim como, usando como exemplo, a Brigada Militar trabalha na prevenção de crimes, delitos, e a Polícia Civil trabalha após o acontecido para também fazer a investigação. E nós, vereadores, somos tudo ao mesmo tempo, perante aos executivos, em defesa da nossa população, em defesa de buscar o melhor caminho, o melhor investimento. Doutora Leonora, doutora Clarice, que eu não sei porquê, você sempre, quando a gente está falando, parece que tem aqui aquela questão do riso, e que é isso que me incomoda muitas vezes como vereador. Mas eu vou seguir minha trilha aqui. O papel do vereador é justamente, às vezes, duro. Tem que fazer o que nós fizemos hoje de manhã, vereador Roque e vereador Juliano. Porque houve uma denúncia, houve duas, houve três. Assim como a gente está investigando, este vereador pediu muitas vezes informações em relação às vagas que foram compradas em nosso município. Em relação ao valor que é pago por essas vagas, que é comprada, e, ao mesmo tempo, os valores que são gastos pelo município. Que, por exemplo, eu recebi aqui uma resposta que é em torno de 900 e poucos reais, o valor de uma vaga para o ensino infantil, que é o pré-1 e pré-2, numa escola pública municipal, e o mesmo valor numa escola pública estadual. Mas como assim o mesmo valor? Se naquela escola estadual só tem um professor para cuidar de 25 alunos, e os demais, o prédio, a manutenção, os demais gestores daquelas escolas são do Estado, como que vai custar o mesmo valor? Isso eu recebi no pedido de informação. Então, é um pedido de informação que nos provoca para avançar com outras investigações. Porque não cola. Eu sei fazer conta de matemática. 2 mais 2 é 4. E não é 5. E são isso que nós, às vezes, recebemos com muita dúvida. E a gente vai avançando. Vai avançando com investigações, que é normal. O papel do vereador é fazer isso. Muitas vezes, de uma forma desconfortável, que volto a dizer, hoje de manhã foi muito desconfortável, sim, mas atendemos o apelo daqueles que confiaram em nós. Fazer o papel que temos que fazer, que é investigar. E cobrar do Executivo, se lá estava no seu horário de trabalho, se lá estava no seu horário de folga, para nós é um horário de expediente normal.
de repente estava assim no horário de folga. Por outro lado, o que eu vejo? Eu vejo que também o nosso executivo não está presente no dia a dia, de uma forma gestora, de uma forma que eu digo sendo o timoneiro de uma abertura, de uma estrada que leva a sua equipe ao seu lado e aquele restante que vem logo atrás para seguir o que ele está querendo, o que ele está pensando em fazer e o que a população no nosso dia espera de um gestor. Porque quando esta população elege um prefeito, ela elege sim, para que devolva os seus impostos, como não cansarei de dizer nessa casa, devolva o dinheiro que nós pagamos em serviço os 4 anos. Porque não é diferente das empresas e dos negócios, das prestações de serviço do dia a dia em nossa cidade. Se você faz um contrato com alguém para fazer uma prestação de serviço, ou então entregar um produto, ou até mesmo alimentos, restaurante, para 4 anos, tu não pode dizer no primeiro e no segundo ano que eu vou dizer, olha, nesse primeiro e segundo ano eu vou entregar mais ou menos. No terceiro, eu vou aumentar a qualidade e a minha produtividade. Gente, o contrato é para 4 anos. A entrega tem que ser, no mínimo, parecida aos 4 anos. Porque senão, alguma coisa está errado. E nós acumular dinheiro, por exemplo, que hoje tem mais de 60 milhões, e não prestar o serviço, que volto aqui a dizer, nós temos todo dia serviço básico, iluminação pública, estávamos falando da Ecofar, falamos aqui recentemente de buracos, uma série de coisas que está faltando serviço básico, não estamos nem falando daquele trabalho maior que já deveria estar acontecendo, que já fazem 10 anos, quase 2 anos, está chegando aí, 2 anos. E quando se vocês vereadores lembram, primeiro tinha os 6 meses, vocês lembram que tinha os 6 meses? Vamos lá esperar os 6 meses, muito bem. E é um recado do Executivo, a gente esperou esses 6 meses. E como nós estivemos na reunião que o Executivo fez com os moradores e os comerciantes aqui da Pedro Grandene na última quinta-feira, e foi apresentado o projeto da obra. Vou dizer, vereador Roque, o senhor se saiu melhor que o Executivo lá, porque pelo menos tentou esclarecer para a população de como ia funcionar a obra. A Pedro Grandene, porque não houve esse esclarecimento, as pessoas não entendiam. Eu entendo de projeto, vocês podem dizer que eu não entendo mais, mas de projeto eu trabalhei muitos anos em desenvolvimento e tecnologia. Eu não entendi o projeto, não entendi mesmo. Por quê? Porque vai ser feito 200 metros ali no meio da Pedro Grandene, que sim, vai ser feita uma obra, é necessário, vai demorar em torno de 3 meses e hoje não tem o projeto ainda da parte hidráulica, que seria a parte da Corsã. E tem uma previsão de se entregar iniciar a obra lá em setembro, mas se não tem o projeto, não tem a licitação ainda pronta para fazer esta parte hidráulica, para depois não ter que destruir o asfalto, assim como também não tem essa certeza com a Corsã, se ela vai fazer ou não, e eu como vereador me coloquei à disposição para inclusive descer a Porto Alegre com deputados, secretários e outros para nós agilizarmos isso, mas está aí. E as outras 2 etapas da Pedro Grandene, que seria a etapa, eu calculo que seria a etapa 1, a primeira lá na entrada da 122, depois a etapa 2, que seria essa é a etapa do meio que vai ser feita, e depois a etapa 3. E essas outras etapas ainda não está concluído o projeto. Cedo sim, vereador Roque. A parte do vereador Roque. Obrigado, vereador Amarante. Não, realmente, assim, primeira coisa tem que dizer que a obra é boa, é importante fazer. Mas uma obra de uma rua, fazer 3 projetos, 3 etapas de licitação e ir para a reunião sem as informações do que será feito na parte inferior do asfalto, que não tem acerto ainda com a Corsã,
Não se sabe, se a Corsã não fizer, a Prefeitura diz que vai fazer por conta, mas, no entanto, não tem licitação ainda para fazer essa obra da parte inferior. E uma outra situação é que o prefeito Jonas falou na rádio que a obra começa em julho e que está assinado o contrato. Lá os secretários disseram que a obra começa em setembro e que o contrato não está assinado. Uma versão de cada um. O prefeito disse no rádio de uma forma, os secretários disseram de outra, e um trecho único, 3 projetos, um está licitado e a obra está pronta para começar, enfim, e os outros 2 aí tem que ver o projeto para licitar depois. Então, eu acho que vai causar um transtorno exageradamente, vai até o final do mandato discutindo esse projeto e executando essa obra, o que causará um transtorno de veras grande. Obrigado, vereador. Para salientar, este projeto que estaria teoricamente pronto e licitado, está incompleto o projeto, falta uma parte, né? Provavelmente ainda terá que licitar aquela parte que será feito antes, que é o buraco ali que é enterrado na terra, que depois então será feita a camada superior. Me cede uma parte, vereador. Cedo sim. A parte ao vereador Juliano. Para complementar, estivemos lá na quinta, né? O que na verdade nos preocupa é a questão também da estimativa do prazo da obra. Como o meu colega vereador Roque disse, sim, a obra é propícia e tem que dar parabéns do formato que ela vai ser executada. Sabemos que terá transtornos, mas da forma como estava posta ali, deliberada, falada, gerou uma preocupação enorme nos comerciantes. Por quê? Existe uma previsão que dure no máximo 90 dias cada etapa. 9 vezes 3, 27. 270 dias. Se levar isso, mas a gente sabe que uma obra de grande porte, a própria questão das condições climáticas, a própria questão essa, quando for falado, não, mas a Corsã não vai fazer isso. Não, nós temos que ir para cima da Corsã, a Corsã tem que pagar, a Corsã deve esse município. E aí depois nós ouvimos, não, mas se a Corsã não fizer, nós vamos fazer. Como? Nós fizemos um aditivo. Não, mas o aditivo vai ser do asfalto, não da tubulação. Obrigado pela parte, vereador. Claro que essa preocupação é porque ali tem muitos comerciantes. E essa obra vai rodar. Roda 3 meses numa primeira etapa, não sei quantos meses na segunda e não sei quantos meses na terceira. E a gente sabe que o impacto de poeira, sujeira, sempre aquele comprador, hoje no nosso dia, corre, nós vamos onde está mais fácil de estacionar, de chegar, e eu não tenho dúvida que este comerciante que ali está vai perder. Mas o que teria que fazer? Agilidade, ser muito ágil. E tem um último item ainda voltado a projetos, que tem sim uma boa equipe no planejamento. Eu sei que às vezes a gente interage junto com o executivo para executar algumas coisas, e a situação do cabeamento aqui no nosso município é uma das questões que estamos avançando. Fizemos uma nova, identificamos novas ruas, várias quadras para fazer uma nova ação, já estamos programando essa questão, mas também tem a questão que veio para nós, que vai ser terceirizado os projetos do meio ambiente e outra, eu acho que mais um item, que vai ter um custo para os cofres do município de R$120 mil. Só que esse item, nós temos uma boa equipe da administração pública, será terceirizada pela Caixa Econômica Federal. O que eu quero dizer com isso? Vai ser compatível os projetos da Caixa Econômica com os projetos da Prefeitura, até porque, mesmo os projetos da Caixa Econômica, vereador Roque, nós sabemos disso, o vereador Tiago sabe disso, tem que ser aprovada pelo município. Então, fica, sim, muitas perguntas para a nossa população de como será a gestão como um todo. Porque quando nós falamos que nós somos, sim, uma das melhores cidades do Brasil para se viver, esta pesquisa foi feita no início do ano de 2021 e foi divulgada agora. Não vamos e não queremos retroagir. Muito obrigado, senhores. Continuando, convidamos agora o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Convido o vereador Sutili para que assuma a cadeira de presidente, para que eu possa usar os 15 minutos
Tá certinho ligado aqui. A palavra está com a doutora vereadora por o tempo de 15 minutos. Obrigado, presidente Sutile. Cumprimento a todos os vereadores, em nome da vereadora Clarice, cumprimentando a todos, cumprimentando também o vereador Tadeu, nosso primeiro secretário, e cumprimentando as pessoas que ainda estão nos acompanhando, meu marido que chegou não faz muito tempo, e, obviamente, cumprimentando também todo o pessoal que está aqui nos acompanhando, o Leandro Damati, o Bruxel, se tem mais alguém, o Zé Teodoro, é que daqui eu não enxergo. O Zé Teodoro, cumprimento a todos da imprensa. Bem, tem vários assuntos que me trazem aqui, porque deveria ser o vereador Marcelo Broilo, líder do governo, que estaria aqui, mas como ele está bem doente, então coube a mim hoje as vezes do vereador. Em primeiro lugar de tudo, eu queria dizer uma coisa. Primeiro, eu quero parabenizar o vereador Caleb pelo pedido que ele fez do transporte para doadores de sangue. Parabéns, parabéns mesmo por esse pedido. Isto, sim, é algo que traz um crescimento e um benefício à nossa comunidade. Parabéns. Bom, eu gostaria também de dizer que nós vivemos uma democracia, isso eu já tenho dito várias vezes. E se eu quiser olhar para a vereadora Clarice, ou para qualquer outro vereador, e sorrir para eles, eu vou fazê-lo. Até porque a gente movimenta apenas 17 músculos para sorrir, e 43 para franzir a testa. E a gente gasta muito menos energia, eu não estou mais em idade de gasto de energia assim. Então, viva o sorriso e eu vou continuar sorrindo. Fora isso, né, vamos às outras coisas agora. Eu vou ler para vocês, porque, em primeiro, eu quero falar uma coisa. Eu não pude deixar de pensar, enquanto eu ouvia o vereador Juliano falando nas Surdo-Olimpíadas, na história do CAL. Né? Enquanto eu ouvia, eu pensava, meu Deus, quanta discriminação com a Surdo-Olimpíada, né? Puxa vida. Aí eu pensei que eu devia chamar a atenção de todas as pessoas que têm deficiência auditiva, para elas pensarem no que foi dito aqui. Porque, afinal de contas, é uma discriminação. É uma discriminação que foi feita, sim, com a Surdo-Olimpíada. Eu tenho certeza que, se fosse qualquer outra Olimpíada, talvez não tivesse acontecido isso. Mas, afinal, era uma Surdo-Olimpíada, né? As pessoas não podiam se expressar. As pessoas que estavam participando não podiam se expressar. Então, ficou o dito pelo não dito, o feito pelo não feito, né? Bom, era só isso que eu queria dizer. Fora isso, nesses 545 dias, nós temos obras concluídas, obras que foram entregues e obras que estão em conclusão. Eu vou ter que ler. Isso ficaria para o vereador Marcelo, mas eu vou ter que ler. Vamos começar. Pavimentação da Igreja Evangélica, Rua 14 de Julho e Rua Ludovico Merlin. Construção de 25 gavetas no cemitério municipal de Nova Vicenza. Peraí, antes, eu quero dizer que eu participei, não só eu, como outros vereadores, participamos na quinta-feira
da inauguração do método Bobat para o SUS. É a primeira cidade do Rio Grande do Sul e uma das primeiras do Brasil a ter o método Bobat oferecido para pacientes do SUS. Porque antes, este método, ele acabava sendo judicializado, né? Aqueles que conseguiam chegar a esta finalidade. A maioria não conseguia. Então, eu tenho que parabenizar o Executivo por pensar nas pessoas, em primeiro lugar. E também no ônibus, né, que é uma teteia. O ônibus, ele vai fazer novamente consultórios, né, no interior com mais saúde e vai novamente, então, levar saúde, integração com a comunidade, novamente para o interior, porque nós não temos isso, eu, se não me engano, desde 2008, talvez? 2008? Acho que, não sei. Eu não vou afirmar, porque não tenho certeza. Continuando. Construção de 72 gavetas no cemitério municipal. Ciclovia, Rua Papa João 23, bairro São José. Pavimentação, Rua Santiago e Antônio Grendene. 3 praças recreativas, esportivas e de lazer nos bairros Imigrantes, Industrial e Comunidade Nova Sardenha. Calçamento, na Rua Esteio, bairro Santa Catarina. Rua Emílio Fetter, bairro Bela Vista. Rua Oscar Bertoldo, bairro Santa Catarina. Rua Vitório do Almonte, bairro Vicentina. Rua Flores da Cunha, bairro Imigrante. Rua Gel Aquino Silvestrin, pode ser, bairro Imigrante. Tubulações, Rua Heitor Fontanella, bairro América. Rua São Jerônimo, bairro Pio X. Rua Paulo Tartarotti, bairro Farrapos. Rua Vêneto, bairro Santa Rita. Asfaltos. Linha Caravaggio, linha 80, linha 47, linha 47 de novo. Sorriso está livre. Sim, o senhor acabava de movimentar apenas 17 músculos. Linha 30, linha Assunta, linha Jacinto, linha São João, linha Rio Branco, linha Jacinto de novo, linha Sertorina, linha Jacinto e recapeamento da Rua São Vicente. As obras que foram entregues. Entrega da pavimentação das ruas 14 de Julho e Ludovico Merlim, no bairro São Luís. Entrega de obras de asfaltamento na comunidade de Caravaggio. Eu não estou lendo a extensão, tá? Porque ia ficar enfadonho. Entrega de obra de asfaltamento na comunidade da linha Jacinto. Entrega de obra de asfaltamento na comunidade de linha Assunta. Entrega de reforma e ampliação da escola Zelinda Rodolfo Pessim. Entrega da ampliação da escola José Quesini. Recapeamento da Rua São Vicente. Linha 80, linha Jacinto, linha São João, linha Rio Branco, Avenida das Indústrias, inaugurada a 8ª etapa da pista da caminhada para Caravaggio. E as obras em execução: creche do bairro Monte Pascoal, pista de atletismo e reforma do Parque Cinquentenário, quadra poliesportiva do bairro América, pavimentação asfáltica da linha Palmeiro, pista de caminhada de Caravaggio, 9ª etapa, melhorias nos acessos do bairro São José e São Francisco, reforma e ampliação do anexo 3, reforma do anexo 2, reforma do centro administrativo, pavimentação da rua Vitor Roque Barbieri, em Nova Milano, implantação do Food Park, pavilhão do agricultor, 1ª etapa, construção de guaritas e cobertura da UPA, pavimentação da rua Lucindo Lodi, 1ª etapa, creche no bairro 1º de Maio, ciclovia de acesso no bairro São José, cercamento da escola de Nova Sardenha, reforma do quartel do Corpo de Bombeiros, pavilhão do agricultor, parque de rodeios e fechamento da quadra poliesportiva da Escola Municipal Ângelo Chiega. Bem,
Então, nós temos muita coisa boa acontecendo, muita coisa boa que vai acontecer. Claro, uma parte para o vereador Felipe. Todas essas obras realizadas, é uma pergunta que eu tenho. Em 545 dias. Posso responder? Com certeza. Sim, essas obras todas foram realizadas no período de 545 dias. Muito obrigado. Tá? Bem, então, eu acho que, na realidade, é bem mais fácil a gente criticar. Mas eu tenho comigo que construir é melhor do que destruir. Sim, nós somos vereadores e temos que ficar de olho. Concordo plenamente. Somos vereadores, temos de honrar a cadeira que nós sentamos, temos de honrar os vereadores, os eleitores que confiaram na gente. Isso não inclui a destruição de imagens pessoais. Mas vamos avante. Eu não vou me manifestar sobre a questão da máquina fotográfica, porque eu tenho a minha opinião e ela, com certeza, vai de encontro, não ao encontro de, tá? Ao de encontro a maioria das pessoas que já falaram aqui. Então, isso eu vou me reservar o direito de não me manifestar. Quanto a todas as outras manifestações que houve hoje, né, contra o governo, e neste momento eu digo contra nós, porque nós todos aqui fazemos parte. Tem alguém com dor de barriga? Então, todos nós aqui fazemos parte de uma maneira ou de outra deste governo. Todos nós. Então, eu quero dizer que sempre nós precisamos ouvir os dois lados da questão, nunca um só. E, de novo, eu vou repetir o que eu já disse. Construir, senhores, nunca destruir. Obrigado. Convido a vereadora doutora Leonora para assumir seu posto de presidente dessa casa. Voltando à minha cadeira cativa. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.